Você vai ver agora um dos momentos mais constrangedores da política brasileira, e o vídeo oficial desse embate eu vou deixar no final, então fica comigo até o fim para entender como tudo saiu do controle. No meio de um debate quente, o deputado Marcel Van Hatten perdeu a paciência e partiu para cima do ministro Carlos Lupe. A discussão começou com acusações sobre o uso de dinheiro público, mas quando Lupe tentou se justificar, Van Hatten não perdoou e disparou em alto e bom som: "O senhor é um mentiroso!" Gritou ao vivo, na frente de todos. A reação foi imediata, constrangimento total, parlamentares sem saber onde enfiar a cara e o plenário virou um verdadeiro campo de guerra. O ministro tentou se defender, mas já era tarde demais, a máscara tinha caído. Agora me diz uma coisa, você concorda com Van Hatten? Será que ele fez o que muita gente queria ver ou passou dos limites? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião, e aproveita para se inscrever no canal, porque aqui a verdade não se esconde. Assiste o vídeo oficial completo no final, porque lá dá para ver o exato momento em que o clima vira um caos total, e você vai entender porque esse confronto está dando o que falar em todo o Brasil. É difícil de ter outro igual. O relator não pode fazer uma pergunta, a pessoa não tem direito de responder. Presidente, é certo que quem não abre as portas para não falar. Senhores, O senhor não pode permitir isso. O senhor não pode permitir. Deputado Paulo Pimenta. Pimenta, cala a boca, por Pimenta. favor, Por que deixa que não essa pode? pergunta. Por que que não pode? O senhor não é o Por que que presidente não dessa pode? Assembleia. O senhor não vai. Por Sou que eu que não quem vou pode? tomar Você não é a decisão. presidente. O senhor não vai vou fazer tomar a isso. decisão. Cala a boca, Paulo. O senhor não vai fazer isso. Por que que não pode? Senhores, essa presidência vai tomar as decisões dentro do O aspecto senhor tem legal. que garantir ao depoente o direito de responder. Presidente, cancela Senhores, o microfone, por o favor. depoente tem direito ao silêncio. Não, o senhor não está naquilo deixando que- ele responder. É diferente. Não, eu não estou deixando. O senhor não é presidente. Eu estou me Montanha, deixa o manifestando presidente aqui. falar, O senhor é o presidente. O senhor tem que Deputado Paulo garantir Pimenta, a o pessoa. senhor já falou. Presidente, o Pimenta tá achando que ele é o quê? Eu vou falar tantas da comissão agora? Agora, Eu vou falar tantas vezes enquanto o senhor eu não... vou responder. Você vem aqui Eu vou achando que responder pode falar o quê, tantas vezes sócio? quanto for necessário. Perfeito. E você me respeite, Cada- por E favor. você, sócio? Você é Faltar o com quê? respeito. Senhores. Corta o microfone falar. E nem Vamos retomar. Presidente, olha o que o senhor causou aí, ó. Olha o que o senhor causou aí. O senhor é o primeiro a não respeitar o tempo de ninguém, deputado Paulo Pimenta. Ó, senhores, por favor. Não vou suspender. Eu não suspendo sessão. Há um decoro. Senhor Paulo Pimenta, por favor, o senhor, por favor, tome o seu assento. Eu não vou responder, Vossa Excelência, aqui em pé, perto da presidência. Eu não vou respondê-lo aqui. O senhor, por favor, tome o seu assento. O senhor tome o seu assento. O senhor, assim como todos os outros, tem direito à palavra. O senhor tome o seu assento. Eu não vou respondê-lo dessa maneira. Senhores, deputado Rogério Correia, por favor, tomem seus assentos. Senhores. Senhores. Vossa Excelência foi o primeiro. Vossa Excelência foi o primeiro. Senhores. Para. Deixa os ânimos se acalmarem. Deputado Rogério Correia. Vai beijar? O PT sentiu, viu? O PT sentiu. Vai beijar, pô? Deputado Rogério Correia. Não, deixa eu transmitir. Rogério sentiu, viu? Senhores, estão encerrando.
Deputado Rogério Correia, por favor. Tudo isso. Deputado Rogério Correia, pela pergunta do por Marcel, favor. Senhores. Vai um defender deputado teu presidente pequeno. ladrão, Rogério. Senhores, por favor. Ouvindo aqui, me parece que o senhor crê que é possível que nós todos achemos que durante mais de 2 anos à frente do Ministério, o senhor realmente não viu a roubalheira que aconteceu. Não viu ou não participou. É isso que o senhor está dizendo aqui, em outras palavras, e certamente a pessoa mais avisada poderia até ficar um pouco atônita, pensando que um ministro da Previdência não soubesse do que acontecia sob as suas barbas no INSS. 6 bilhões de reais, no mínimo, roubados de aposentados, deficientes físicos, idosos, e o ministro não sabia de nada. Agora, basta começar pelas contradições na sua fala para ver que não é de confiança o seu depoimento aqui, senhor ministro. Para começar, o senhor disse que a única renovação, em resposta à senadora Elisiane Gama, o único acordo de cooperação renovado enquanto o senhor foi ministro foi com a BSP 2023. O senhor disse isso, está na nota taquigráfica. Quem era o ministro de Lula no dia 9 de novembro de 2023, senhor Carlos Lupe? Quem era o ministro? Eu? O senhor. Sindinap foi renovada. Foi renovada antes. Senhor, aqui está o documento. O senhor mentiu. O senhor mentiu. Quem era o ministro dia 28 de agosto de 2024, senhor ministro? Quem era o ministro de Lula? Dia 28 de agosto de 2024. Quem era? Responda, por gentileza. Quem era o ministro de Lula? Quem era? Já respondi. Não, dia 28 de agosto de 2024 é outra pergunta. Quem era o ministro? Eu, ministro. A CONTAG teve sua CT renovada. As duas empresas, os dois sindicatos que roubaram dos aposentados. E Vossa Excelência está aqui dizendo que só teve uma renovação. O senhor mente e cai em contradição. O senhor deve lembrar dessa foto, senão eu vou lhe refrescar a memória. Isso é de 2011. Isso é a fundação da CONTAG. Foi enquanto o senhor era ministro do Trabalho antes de ser demitido pela Dilma. Conseguiu a proeza de ser demitido pela Dilma. Pois bem, esta Conafer, se me equivoquei, corrijo, foi uma das entidades que mais roubaram sob o seu ministério no INSS. Inclusive aqui no gráfico demonstra muito bem quanto em 2023 e em 2024 foi descontado de associados pela Conafer. Agora, senhor presidente, talvez não vá causar surpresa para quem está acompanhando essa minha interrogação aqui, que do dia 9 de março de 2023, o senhor ministro esteve com uma representação da Conafer no seu gabinete, enquanto ministro Lula, e no dia 17 de março de 2023, graças à portaria que tirou a autonomia do presidente do INSS, que o senhor sempre diz, não, mas o INSS é autônomo. Aqui, ó, foi retirada a autonomia do INSS, do presidente, para indicar diretores. O senhor aqui admitiu que é o seu chefe de gabinete que fazia as indicações. Ah, vinha lá de dentro e eu só assinava. Para mim, quem assina é responsável, para o senhor não. Quem assina é responsável pelos seus atos ou não, senhor ministro? É uma pergunta, sim ou não? Quem assina um documento é responsável... Eu vou esperar o senhor acabar todas as perguntas. Não, eu estou fazendo uma pergunta. Quem assina é responsável pelos seus atos, sim ou não? Não, eu prefiro não responder o senhor. Não, mas é uma pergunta. É obrigado a responder. Quem assina é responsável pelos seus atos, sim ou não? Então o senhor diz que não quer responder. Não quero responder a pergunta. Senhor presidente, não é possível. Não é possível. Não vai permitir. Não, senhores. Pausa meu tempo, presidente, por gentileza. Não, senhores, a testemunha tem o direito ao silêncio quando não quiser responder. Tem. Ele tem direito ao silêncio. Presidente, pela ordem. Senhor presidente, me permita aqui eu vou suspender o tempo, Marcel Van Hatten. Só um segundo. Presidente, testemunha não pode calar a verdade. Agora, testemunha pode ficar em silêncio se esse fato for incriminá-la. E ela tem que deixar isso bem explícito. Não, de jeito nenhum, presidente. Presidente, isso aí não existe. É relator ou inquisidor? Relator. Presidente. Você inventou da onde isso, relator?
Primeira coisa. Não. Aê, Rogério, Senhores, conseguiu, Rogério. Primeira coisa, o desrespeito começa quando nós não permitimos que o colega fale. Perfeito. Daí para frente, que Vossa Excelência tem sido mais desrespeitoso comigo, que sou o presidente dessa sessão. Então, deputado Rogério Correia, eu quero que todos aqui possam falar, se expressar livremente. E aqui nós vamos colocar uma coisa como ponto. A testemunha pode ficar em silêncio quando ela entender que aquele fato a incrimina. É um direito dela. Nesse ponto, deputado Marcel Van Hatten e os outros parlamentares, os senhores, diante disso, podem colocar. Ele não respondeu e eu quero que seja colocado em ata esse ponto. E passa para a próxima pergunta. Senão, nós não vamos sair daqui hoje. Marcel foi muito bem. Deputado Marcel Van Hatten, presidente, o seu tempo está retomado. O depoente tem direito a responder, presidente. Ô, presidente, ensina o deputado Paulo Pimenta que ele não é presidente da comissão, só isso. Cala a boca, Paulo Pimenta. Mas nem o sócio, nem o presidente da comissão. Deputado Rogério Correia, por favor, eu espero com toda sinceridade que os senhores, diante de milhões de brasileiros que estão nos assistindo, que os senhores mantenham o decoro e a responsabilidade que o povo exige de nós. Perfeito, presidente. Nós aqui, o nosso objetivo é dar respostas às pessoas que estão nos acompanhando. Então eu vou... Para dar resposta, ele tem que ter direito de falar. Ô, presidente, senhor Paulo Pimenta, por gentileza... Cala a boca, Paulo Pimenta. Presidente, olha o sócio dando soco em mesa aqui, Vamos dar sequência. Cala a boca, magra. Vamos dar sequência. A testemunha pode se manter em silêncio. Eu vou me manter em silêncio. E nós vamos colocar isso. 10 minutos, retomando o tempo do deputado Marcel Van Hatten. Por favor, 10 minutos para novos questionamentos. Como 10 minutos? 10 minutos. Já gastou 5 minutos. A presidência... Não. O senhor não é o dono. 10 minutos. Ele é o dono. Cala a boca, Deputado, por favor. 5 minutos. Presidente. 5 minutos. Essa presidência desse tipo 10 minutos, deputado. Por favor. Poder. Faltavam 5 minutos. Eu tenho esse poder. Não tem, não. Eu tenho esse poder. Corta o microfone do Paulo Eu tenho esse Pimenta. poder. Artigo 89 do regimento. Por favor. Ó, esse arroz. 10 minutos para o deputado Marcel Van Hatten. Vai comprometer a audiência, presidente. Vai Obrigado, comprometer presidente. a audiência. Então, eu agradeço. Nós não podemos comprometer as pessoas que estão nos assistindo, que querem resposta dessa CPI. A parcialidade compromete, Por presidente. favor, não há parcialidade. Há uma presidência aqui que vai tomar decisões. Da presidência compromete a audiência. Só peço que então, o tempo recomece nos 10. Aqui é só gritar. Presidente, só chamar a atenção no relógio. Obrigado. Presidente, então aqui é claro, o deputado Alfredo Gaspar tem razão. A testemunha que está aqui tem direito ao silêncio. Quando entender que não é para incriminá-la, quando não quer se incriminar. Então, juridicamente, o senhor pode até estar se protegendo agora, mas o senhor já politicamente declarou culpa. O senhor tem responsabilidade, sim, sobre as nomeações a partir da portaria que deu ao seu chefe de gabinete o direito de nomear quem quiser sem passar pelo presidente do INSS. Essa ladainha que veio lá de dentro, veio pro senhor, e aí o senhor indicou quem veio lá de dentro. Então por que o presidente do INSS ficou sem esse poder? Qual foi o motivo? Mas o senhor obviamente não quer responder. O senhor olha pra mim, fica observando o cenário, mas não responde porque sabe que isso pode incriminá-lo. Porque quem cala concorda. Consente. Na minha opinião. Pode ser opinião diferente da sua, mas politicamente o senhor já está assumindo a autoria de todas essas indicações. E não podia ser diferente. Porque quando eu assino um papel, eu sou responsável por essa assinatura. Quando o senhor nomeia um chefe de gabinete, e esse chefe de gabinete nomeia Giovanni Spicker, Jucimar Fonseca, e depois, mais tarde, Reinaldo Barroso de Almeida, dos quais Giovanni e Reinaldo aparecem no relatório da Polícia Federal como responsáveis em agosto de 2024 por enviar milhares de nomes de idosos e deficientes físicos e aposentados em geral para terem seus descontos nos benefícios. Quando a Polícia Federal decide afastá-los por esse motivo, significa que Vossa Excelência teve responsabilidade, porque Vossa Excelência foi quem indicou essas pessoas. E por isso o senhor não quer dizer que não tem ou que tem responsabilidade.
Simplesmente fique em silêncio. Mas continua aqui o que eu tinha preparado para falar, senhor presidente. Porque há mais contradições. Nós vimos aqui o senhor ex-ministro dizer, em resposta ao relator Alfredo Gaspar, que o senhor Glauber, o anterior presidente do INSS, Glauco Vanburg, peço até para as notas taquigráficas sejam corrigidas porque diz Glauber aqui, mas é Glauco Vanburg, não havia sido demitido em virtude da farra das passagens. Da farra das passagens, que é o que diz a matéria do Metrópolis. O senhor diz, não. A pergunta é se o escândalo que foi tornado público teve alguma influência na exoneração dele. O senhor responde, não. O escândalo foi depois da abertura do inquérito. Ele já tinha saído quando aconteceu o escândalo. Mas a demissão dele foi após o escândalo. Como o senhor explica isso? E por que, afinal de contas, o senhor trocou o presidente do INSS? É uma pergunta. O senhor vai ficar em silêncio. Testemunha ficará em silêncio. Então, por favor, no microfone. Falou tanto até agora, que se contradisse tantas vezes, que no primeiro deputado, aliás, teve outros que já fizeram coisa parecida. A senadora Damares também está de parabéns aqui por apontar forte contradição do senhor dizer que a Tônia não é sua amiga, mas o senhor disse que era sua amiga pessoal na Câmara dos Deputados. E não disse não, porque eu tava lá. Por favor. Não é assim também não. Por favor. É assim também não. Por favor. Eu estava lá, eu estava lá e não disse. Detalhe, a cada interrupção, olha aqui, senhores, nós suspendam o tempo do deputado Marcel Van Hatten, por favor. Suspende o tempo. A cada interrupção, e isso em todas as sessões, eu vou repor o tempo. Então, por favor, se continuar interrompendo, eu vou aumentar o tempo. Os senhores vão respeitar uns aos outros aqui, porque eu tenho pedido e a gente tem ido bem. Cada um vai ter o seu tempo para colocar o seu posicionamento aqui. Agora, vamos respeitar a palavra do colega parlamentar. Na sequência, deputado Marcel Van Hatten. O senhor repõe um minuto, por gentileza? Não. Obrigado. O senhor diz aqui que não sabia que era uma corrupção desse tamanho, a dimensão, o senhor disse exatamente essa palavra, não tinha ideia da dimensão. Pois a senhora Tônia Galetti, que é sua amiga pessoal, não é verdade? É verdade ou não é verdade? Não respondo. Não responde. Foi o que ele disse na Câmara dos Deputados aqui, ele disse que não é, porque lá no Rio se usa amigo pra tudo. Aliás, chamou até o relator de amigo em determinado momento, eu vi esse ato falho, talvez em sua defesa, mas na Câmara o senhor disse que era amiga pessoal. Pois bem, a senhora Tônia Galetti, no dia 12 de junho, depois dessas nomeações todas que seu chefe de gabinete fez, desses que foram afastados da Polícia Federal por ter enviado nomes de aposentados, de idosos, que não tinham dado acordo pros benefícios, esses que o senhor indicou, depois da indicação deles, a senhora Tônia Galetti diz o seguinte: pediu para solicitar a inclusão de discussão sobre os acordos de cooperação técnica das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS. Estou falando de 12 de junho de 2023, mais de 2 anos atrás, a qual não foi aprovada. O senhor não aprovou a inclusão, uma vez que a pauta já estava elaborada. Veja bem, já tem a pauta, vamos deixar para depois. Ela reforçou a solicitação tendo em vista as inúmeras denúncias feitas, mas o senhor disse que não tinha dimensão do tamanho antes. Mas ela fez, na época, uma fala dizendo que inúmeras denúncias tinham sido feitas e pugnou, ou seja, defendeu que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, inclusive algumas que o senhor depois renovou e mentiu aqui dizendo que não renovou. Falou na curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. O senhor presidente disse que a solicitação era relevante, agora não tem ideia da dimensão, mas então era relevante. Mas não tinha condição de fazer. Solicitou que o tema fosse pautado como primeiro item da próxima reunião. O senhor pautou como primeiro item da reunião seguinte do Conselho Nacional de Previdência Social? Não vou responder. O senhor pautou ou não pautou? Mas resposta objetiva. Não vou responder. O senhor não vai responder, mas o senhor não pautou. Eu lhe dou a resposta, porque é público. O senhor não pautou. O senhor prevaricou, porque havia uma denúncia séria de uma pessoa que é membro do Conselho. O senhor prevaricou, porque o senhor não pautou. O senhor disse que pautaria, o senhor não pautou. O senhor foi conivente com o roubo, no mínimo. Porque o senhor sabia, e hoje mente, dizendo que não sabia da dimensão do problema.
Mas tem mais, senhor presidente. Tem mais! Depois foi formado um grupo de trabalho para formular propostas para melhoria da base de dados processo no dia 19 de outubro de 2023. Sabe quando foi isso, senhor presidente? Isso aqui são todos os avisos da CGU. Todos os avisos dos órgãos de controle, tá? Tem bastante anotação aqui. Dia 19 de outubro, o senhor criou um grupo de trabalho, sabe quando foi isso? 19 de outubro de 2023, 3 dias depois da decisão cautelar do TCU dos descontos indevidos, que fizeram denúncias gravíssimas. Fez denúncias gravíssimas e determinou a inspeção do INSS. Quem o senhor botou no grupo? Guilherme Pinheiro Serrano, que foi ex-presidente do INSS durante o governo Bolsonaro de 12 de abril até o fim do ano. Por que o senhor botou ele nesse grupo? Não vou responder. Não vai responder. Pois bem, eles que falam tanto do ex-governo, dos ex-participantes, botou um ex-participante. Será que no ex-governo estavam roubando pros sindicatos de vocês? Foi isso? Não vou. E o senhor botou, além desse, uma pessoa da sua confiança, ex-assessor seu, Tiago Veras, que foi assessor seu, Tiago Veras do Valles, como membro do grupo de trabalho. Pois bem, eu vou virar a página aqui de novo, porque antes do dia 9 de julho de 2024, que é minha próxima informação relevante, houve o acórdão do TCU proibindo a verbação de qualquer novo desconto sem biometria. O que aconteceu depois do 5 de junho de 2024? No dia 9 de julho, o senhor nomeia, por meio do seu chefe de gabinete, de acordo com a portaria que eu já denunciei aqui, Reinaldo Barroso de Almeida, substituto do diretor-geral de pagamento, o Jucimar, que o senhor nomeou lá atrás, dia 28 de março de 2023. Todos esses envolvidos e afastados pela Polícia Federal, porque identificou 3 semanas depois dessa nomeação, no dia 1º de agosto de 2024, identificou que esse Reinaldo, que o senhor tinha acabado de nomear, tinha mandado, e vou mostrar de novo aqui o relatório da Polícia Federal, nomes de idosos deficientes físicos que foram roubados nas suas aposentadorias. E aí é interessante porque o senhor diz, não, eu sou presidente do PDT, e o PDT isso, o PDT aquilo. Agora é o seguinte, o novo ministro, Volney, assinou a emenda que afrouxaram regras de controle dos descontos do INSS. O senhor sabe disso? Não vou responder. O senhor não vai responder? Sabe ou não sabe? Mas tá na imprensa. Não irei responder. Mas é fácil, tá na imprensa. É fake responder. news? Não vou responder. É verdade ou é fake news? Não vou responder. Pois bem, o PDT pediu, por várias vezes, por meio de seus representantes e emendas, e agora também o governo Lula queria aprovar agora. Quando aprovamos o fim dos descontos obrigatórios, queria restituir isso. Então, senhor presidente, aqui nada é por acaso. Aqui nós estamos vendo a construção de uma narrativa que tenta isentar justamente quem estava no controle da situação, que nomeou todo mundo que ajudou a roubar ou que roubou, dizendo que não tem responsabilidade, ou melhor, não querendo nem dizer que não tem ou que tem, porque preferiu ficar calado na pergunta mais importante desta noite. E eu vou refazer essa pergunta. Eu vou refazer porque o seu silêncio diz mais alto que qualquer palavra. O senhor tem responsabilidade sobre as nomeações de André Fidelis, Giovanni Spicker, Jucimar Fonseca, Reinaldo Barroso de Almeida, sim ou não? Não vou responder. Não vai responder, porque o senhor tem responsabilidade direta. Foi porque o senhor era ministro da Previdência no governo do Lula que roubaram tantos aposentados. Por isso o senhor não responde, porque a responsabilidade é sua também.